para a palestra é você imaginar sobre o que a gente vai falar. E quantas vezes a gente fica parado pensando e não vem nada. E aí, de repente, alguém vem e dá uma sugestão. Às vezes você chama isso de intuição. E de repente as coisas vão surgindo. E como eles sempre nos dizem, né? Geralmente o tema, quem mais precisa ouvir é quem vai falar. Geralmente somos nós que precisamos dessa lição. Quantas vezes a gente, fazendo evangelho no lar, abre aquela parte e dá a impressão que está falando exatamente para aquilo que a gente está precisando naquele dia, naquele momento. Então vamos imaginar que isso é para cada um de nós. E a gente começa a refletir que até alguns dias atrás, algumas semanas atrás, estava todo mundo em festa, lembra? Todo mundo naquele clima de fim de ano, de Natal, de coisa boa, de coisa bonita. Todos nós estamos naquele clima. E agora, passadas algumas semanas, cadê aquele clima? Onde é que está toda aquela alegria, toda aquela festa? Dá a impressão que a gente está vivendo num outro mundo, né? Que aquele mundo de umas semanas atrás era outro. E a gente vê, basta ligar a televisão, você vê essa humanidade em conflito, guerras, desastres naturais, sofrimento. O que está acontecendo com o nosso mundo? E aí você se pergunta, né? O que será que nos espera? Se isso continua desse jeito que está evoluindo? E para complicar, os espíritos nos contam que isso que a gente está vendo aqui é uma amostra do que está acontecendo no plano espiritual. Entidades das trevas estão travando verdadeiras batalhas no plano espiritual. E muito do que acontece lá, a gente sente aqui. Você lembra daquele livro que uma vez a gente falou sobre ele, cujo título é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? E aí você fala assim: Jesus do céu, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai fazer com que o nosso país seja a pátria do Evangelho? Vendo tudo que a gente está vendo acontecer, como é que você vai fazer? Já no livro, o anjo Ismael, que foi designado por Jesus para cuidar do nosso Brasil, já falava: Jesus, não vai dar certo. Não vai dar certo. Olha o que eles estão fazendo. E Jesus fala: calma, calma. E vocês lembram? Jesus mandou ele buscar lá nos umbrais aqueles que eram os mais resistentes, aqueles que tinham mais dívidas, mas que já tinham mostrado um tiquinho de vontade de progredir. E trouxe todo mundo para cá. Nós, eu. E a gente fica se imaginando, né? Como é que eles vão fazer isso? Mas e eu? Como é que eu fico nessa história? O que eu faço nessa confusão toda? Sabendo que tem essas energias tão pesadas, tão densas, tão difíceis, coisa que a gente chega a sentir quase que fisicamente, né? Às vezes você vê aquelas coisas tão tristes, tão pesadas, e fala assim, dá a impressão que está aquele sufoco no peito, e a gente fala: meu Deus, como é que vai ser? Como é que eu me protejo de tudo isso? O que eu faço nessa hora? E aí você busca novamente nos ensinamentos de Jesus. Como é que eu faço?
E ele fala de um jeito muito simples, curtinho: orai e vigiai. Parece fácil, né? Orai e vigiai. Vamos tentar entender e vamos tentar conversar sobre isso. Vamos começar pelo vigiar. O que é vigiar? O que significa isso? Eu vou ter que vigiar o quê? Eu tenho que vigiar quem? E aí, novamente, buscando o ensinamento, eles nos dizem que você tem que vigiar as tuas atitudes. Você tem que vigiar os teus pensamentos. Você tem que vigiar o teu coração. Lembra que eles ensinam que a gente nunca está só? Que a gente sempre tem a companhia daqueles com os quais eu sintonizo, com aqueles que pensam e que agem da mesma maneira que eu ajo, para as coisas boas e para as coisas ruins. Eu vou ter sempre a companhia daqueles que sintonizam comigo. Lembra daquele desenho antigo, daquela figurinha que estava lá a pessoa, um anjinho de um lado, diabinho do outro? É exatamente assim que acontece. Nós sempre vamos estar expostos a energias, a intuições dos dois lados. Aquele anjinho vai ficar sempre me dizendo: olha, faz o certo, faz desse jeito, esse é bom. O diabinho, lá de outro jeito. E aí? Um vai estar sempre orientando de acordo com os seus sentimentos. E quem é que vai nortear a minha vida? Quem eu der ouvidos. Se eu der ouvidos para o anjinho, ele vai me falar: olha, faça isso de bom, faz aquilo. Já o diabinho vai me conduzir para outros caminhos. E aí, vigiando a mim mesmo, buscando sempre o meu aperfeiçoamento espiritual, lapidando o meu espírito, me transformando em alguma coisa melhor, lembrando que eu estou aqui temporariamente ocupando esse corpo e que daqui a pouco vou retornar para a pátria espiritual. Então é vigiar a mim mesmo, vigiar para que eu me transforme, eu cresça, eu evolua. E a oração? Já que ele falou que temos que orar e vigiar. Como é que é a oração? Como é que eu vou fazer a minha oração? Tem algum jeito especial? Tem alguma coisa assim mais forte? Na hora que eu estou naquele sufoco, tem algum jeito especial de fazer a oração que seja mais eficiente, vamos chamar assim? E aí Jesus, novamente nos ensinando. Lembra da parábola? Jesus sempre falava e ensinava através das parábolas. E uma delas ensinava exatamente como é que eu devo orar. E aquela parábola onde ele descrevia duas pessoas. Aquele que era o fariseu, que ficava lá na praça pública, fazendo a sua oração em voz alta, bradando tudo aquilo que ele fazia, que ele jejuava, porque naquela época isso era um jeito de orar, que ele fazia as suas orações pelo menos 2 vezes ao dia, que ele ofertava o dízimo, tudo fazendo em alto e em bom som. E o publicano, aquele humildezinho, quietinho ali no canto, e só dizendo assim: meu Deus, me perdoa, porque eu sou um pecador.
Essa lição de Jesus nos mostrava exatamente a comparação. Como é que é? Como é que eu faço? E de novo no Evangelho, a hora que a gente busca Mateus, ele nos ensina que quando você orar, vai para o teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em secreto. E o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E aí na oração eu vou estar falando com o meu Pai, aquele Pai carinhoso, aquele Pai amoroso, mas principalmente aquele Pai que conhece os meus sentimentos mais profundos, que conhece os meus medos, que conhece as minhas inseguranças. E é exatamente nessa hora que eu vou, se o meu coração estiver disposto, entrar em sintonia com aqueles emissários do alto, com aqueles emissários de luz, aqueles que vão trazer aquelas energias, aqueles fluidos mais abençoados, e que é exatamente aquilo que eu estou precisando. Basta eu me abrir, basta eu falar com o meu coração. E aí de novo, como disse essa música abençoada, amar como Jesus amava, e repetir aquelas palavras, aquela oração que Ele nos ensinou. Quando Ele disse: Pai nosso, que estás nos céus, que está na terra, que está em todo o universo, que está em mim. Santificado seja o vosso nome. Que eu santifico com os meus pensamentos, com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com o meu aperfeiçoamento, com a minha transformação em um espírito melhor. Venha a nós o vosso reino, que é um reino de paz, que é um reino de harmonia, de crescimento, que é um eterno caminho para a perfeição. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa vontade de que nós sejamos merecedores de todo esse amor, de toda essa misericórdia com que Ele nos trata. Na terra, para nós que estamos aqui, passando por essa existência material. No céu, para tantos e tantos que estão na vida espiritual. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão material que nos permite cumprir a nossa programação para essa existência. Mas, principalmente, o pão espiritual, que pela misericórdia nos oferece a oportunidade de nos ajustarmos com a lei divina, desmodificarmos as nossas tendências que são tão negativas ainda, das coisas que a gente traz do nosso passado. Perdoa, Pai, as nossas dívidas que a gente sabe que são muitas, senão não precisávamos estar aqui. Dívidas que a gente ainda conserva com sentimentos de orgulho, de vaidade, de cólera, principalmente do jeito que a gente reage com as contrariedades, né? Quem de nós que pisou no calo não reage, né? E principalmente por causa dessas tendências, nós vemos a facilidade com que nós nos sintonizamos e nos igualamos
com aqueles que nós tanto recriminamos. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Aí fica difícil, né? Será que a gente perdoa? Quem de nós consegue sinceramente perdoar quem nos magoa, quem nos prejudica? Nós estamos ainda tão distante disso, né? Mas se a gente pede, perdoa as nossas dívidas, nós precisamos merecer. E nós precisamos praticar o perdão. E não nos deixeis cair diante das tentações. Tentações que rodeiam todo lugar que a gente vai, todos os ambientes que a gente está, nós estamos rodeados de tentações. Vocês já pensaram como é que é fácil a gente cair na tentação? Sabe aquela crítica velada? Sabe aquele comentário menos feliz? Aquela palavrinha mal empregada? E aquela atitude que a gente sabe que está incorreta, mas faz mesmo assim. Sabe aquela, ninguém viu, ninguém vai ficar sabendo, deixa lá, passa. E aí de novo você se pergunta, será mesmo? Será que ninguém viu? Será que ninguém estava ali do teu lado? O Livro dos Espíritos, na questão 459, o Kardec pergunta para os espíritos: os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? Eles influem na maneira que eu penso, na maneira que eu faço? E a resposta do Espírito de Verdade: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Palavras do Espírito de Verdade, Livro dos Espíritos. Então eu vou ser influenciado, eu vou ser dirigido, eu vou ter a companhia daqueles que compactuam com a minha maneira de ser e de pensar, os meus iguais, para o bem ou para o mal. Pense sempre assim, para o bem ou para o mal. Mas livrai-me de todo o mal, mas principalmente do mal que eu possa fazer, das ações que possam comprometer o meu espírito, de tudo aquilo que me afaste das promessas e dos planos que eu mesmo fiz quando eu pedi e quando eu planejei esta existência terrena. Eu pedi e eu planejei esta vida do jeito que ela está acontecendo, porque é exatamente isso que é necessário para o meu espírito. As dificuldades, as doenças, aquela companhia mais difícil, aquele familiar com que a gente não se afina, tudo isso foi pedido por mim e planejado e foi permitido para que isso sirva de lição e faça com que eu consiga evoluir em tudo aquilo que seja necessário e possível para mim. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Esse reino de Deus, que pode estar dentro de mim, se eu quiser, se eu agir dessa maneira,
Se eu tomar como exemplo as palavrinhas tão simples dessa música, amar como Jesus amava. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guie e nos guarde, hoje e em todos os dias das nossas vidas.